Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, tivemos alguns problemas com a publicação do vídeo dessa semana aqui do canal, só que para não deixar vocês sem conteúdo, galera, a gente vai postar aqui um vídeo que já foi publicado aqui no canal, mas que o seu conteúdo é super bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir, que é o vídeo sobre como esconder mensagens secretas dentro das cores dos pixels das imagens, utilizando a biblioteca GD do PHP. Agradeço a compreensão de todos e bora pro vídeo! Galera, eu disse no início do vídeo que a gente vai esconder a mensagem secreta dentro dos pixels das imagens. E para que isso possa acontecer, a gente precisa entender algumas coisas. Cada pixel da imagem possui 3 canais de cores, R, G e B, que nada mais são que as cores vermelho, verde e azul. E cada canal desse pode receber um valor que vai de 0 a 255. E para o nosso projeto de hoje precisaremos converter todos os dados para binário. Então os valores de cada canal de cor serão convertidos para números de 8 bits em binário. E seguindo esse mesmo conceito, os textos também precisarão ser convertidos para binário. Mas só que antes da gente converter o texto para binário, a gente precisa descobrir qual é o valor da tabela ASCII de cada caractere, para assim poder gerar os números de 8 bits em binário. Mas pode ficar tranquilo que a gente não vai ter que fazer as conversões para binário, decimal, tabela ASCII manualmente não. O PHP possui métodos que vão nos ajudar a fazer essas conversões. Dentro do nosso projeto teremos uma relação de 1 para 1 entre caracteres e pixels. Ou seja, cada pixel vai abrigar apenas um caractere. E como isso será feito? Imagine o seguinte cenário onde temos um caractere A, uma letra A, já convertida para binário, e nós temos um pixel onde os 3 canais de cores já foram convertidos para binário também. Como temos 3 canais de cores para abrigar este binário da nossa letra, nós vamos fatiar este binário da letra em 3 partes. E cada parte irá substituir os dígitos finais de cada canal de cor. E dessa forma, a primeira parte do binário do nosso caractere irá substituir os dígitos finais do canal R, a segunda parte os dígitos finais do canal G e a terceira parte os dígitos finais do canal B. Consequentemente, a alteração desses números binários irá gerar números decimais diferentes, porque depois da gente alterar os binários, precisaremos converter novamente para decimal para definir a cor do pixel novamente. Então a gente vai alterar a cor do pixel da imagem com base nesses números decimais criados a partir destes novos binários. E por mais que a cor do pixel tenha sido alterada, essa alteração é praticamente imperceptível, porque as variações são de 7 pontos para cima ou para baixo, mas a gente está falando de números que vão de 0 a 255. Então realmente essa alteração é praticamente imperceptível. E podemos ver isso nesse exemplo onde o círculo do lado esquerdo está com a cor original antes de adicionarmos a letra A dentro dela, e já o círculo do lado direito está com a cor alterada depois que adicionamos a letra A dentro dela. É praticamente imperceptível, a gente não consegue notar a diferença. Bom, a gente já entendeu todo o conceito do projeto de hoje, então chega de teoria e bora implementar! Galera, para o vídeo de hoje vamos precisar basicamente de PHP e Composer instalados. Porém, o seu PHP precisa ter a biblioteca GD instalada e ativa. Se você não tem alguns desses caras instalados na máquina, eu deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. Então vamos começar nosso projeto. Eu vou abrir o editor. Aqui eu criei uma pasta vazia chamada mensagem secreta dentro do meu localhost. Você pode criar a pasta com o nome que você quiser. Beleza, para o nosso projeto de hoje, então, eu falei que a gente vai usar o Composer, eu vou adicionar aqui um novo arquivo, o primeiro arquivo do nosso projeto vai ser o composer.json, para a gente configurar o Composer nesse nosso projeto. A gente vai usar o Composer apenas para criar o autoload das classes, a gente não vai baixar nenhuma dependência externa, beleza? Então vamos passar o name do nosso projeto, aqui o name vai ser wdev/mensagem secreta. A gente vai criar aqui o autoload. Dentro do autoload a gente vai passar a PSR4. Dentro da PSR4 a gente vai passar a nossa pasta aqui. A gente vai criar um namespace chamado app. E ele vai corresponder à pasta app minúsculo aqui. Beleza? Então aqui nós temos já a configuração do nosso Composer. Vou rodar aqui, vou abrir o nosso terminal aqui e eu vou rodar aqui o comando composer install, essa é a nossa pasta. Ele vai rodar o Composer aqui pra gente, vai baixar as dependências necessárias para ele rodar, essa parte inicial dele, e já vai configurar o autoload de classes pra gente. Enquanto isso, vamos continuar criando as pastas do nosso projeto.
Beleza? Então aqui a gente já sabe que vai ter uma pasta app que vai guardar as classes do projeto. Então eu vou criar uma nova pasta chamada app. Eu gosto de criar uma pasta também para guardar os includes, tipo header, footer, os arquivos centrais HTML. Então a gente vai criar uma pasta chamada includes aqui dentro, tá? E a gente vai criar um index.php, que vai ser o arquivo central do nosso projeto, o arquivo principal ali dentro do nosso projeto. O Composer terminou de rodar aqui e ele criou pra gente essa pastinha vendor e dentro dela o autoload.php. Então aqui no nosso index a gente precisa adicionar esse cara. Para isso eu vou abrir o PHP e vou chamar require dir.vendor/autoload.php. Então aqui eu já adicionei o Composer, aqui, o autoload do Composer no nosso projeto. Vou fechar aqui o terminal que eu não vou mais utilizar ele. Beleza? Então aqui a gente já tem o autoload pronto. Se eu acessar essa pasta aqui no meu navegador, localhost /mensagem secreta. Vamos ver? Opa, mensagem secreta. Já tem uma página em branco aqui, que é o nosso index e não tem nada dentro dele. E o que a gente vai fazer agora é adicionar o Bootstrap ao projeto, para que a gente deixe ele com uma aparência agradável, sem que a gente perca tempo com o CSS e estilização do nosso layout. Beleza? Então a gente vai acessar o site aqui do Bootstrap, getbootstrap.com, e a gente vai clicar aqui em Get Started. Dentro desse Get Started tem um layout inicial aqui, que ele já passa pra gente. Vamos copiar ele e vamos lá no nosso projeto. Dentro da pasta Includes, a gente vai criar um novo arquivo, chamado header.php. Beleza? Dentro desse arquivo eu vou colar esse nosso layout. Vou recortar aqui o que tem de script abaixo do H1 aqui, eu vou recortar e vou criar um novo arquivo aqui chamado footer.php. Esse cara eu vou colar os nossos HTMLs aqui que a gente recortou ali do header, beleza? Então aqui dentro do header eu vou voltar para ele e vou trocar aqui onde tem Hello World e vou passar wdev mensagem secreta. Mensagem secreta. E aqui nesse H1 também wdev mensagem secreta. E aqui no nosso body a gente vai adicionar uma classe chamada BG Dark para o fundo ficar escuro, beleza? E aqui dentro do body a gente vai criar uma div com a classe Jumbotron BG Danger, que é o vermelho, okay? E Text Light, o texto vai ficar branco. E dentro dessa div a gente vai passar o nosso H1, beleza? Então o nosso H1 vai ficar dentro dessa div Jumbotron aqui. Vamos ver como que isso aqui vai ficar, tá? Dentro do nosso index aqui, a gente vai precisar adicionar esses caras. Então a gente vai colocar include, underline, underline, dir, barra includes, barra header.php. E aqui a gente vai ter também o nosso footer.php. Incluir esses dois caras e eu vou atualizar aqui pra gente ver. Já ficou legal, ele ficou aqui, só que ficou 100%. Eu vou só adicionar aqui no nosso header aqui uma classe no body chamada container, porque ele vai deixar aqui no centro pra gente, beleza? Então, já funcionou legal, nosso layout já está praticamente configurado e a gente já pode continuar o projeto. Aqui dentro do nosso includes, a gente vai criar um outro arquivo chamado formulário. Esse arquivo de formulário vai ser o cara que vai guardar os campos para a gente enviar a imagem e o texto também que vai ser gravado. E também o cara que vai receber uma imagem para a gente ler a mensagem secreta que está dentro dela. E dentro desse arquivo formulário a gente vai criar uma div class Jumbotron também, ok? Só que o BG é white, background color é white, text dark mesmo. Acho que ele já vai ficar, mas vamos colocar. Beleza? E aqui dentro dessa div a gente vai criar um formulário. Form. Esse form aqui ele vai ter o método post, ok? Action a gente não precisa passar. E no enctype dele a gente precisa colocar multipart form data. Opa, multipart form data, porque a gente vai enviar arquivos de imagem dentro dele, arquivos de upload dentro dele, senão a gente não consegue enviar. Beleza? Então aqui a gente vai fechar o formulário. Dentro dele a gente vai criar, aqui dentro dele a gente vai adicionar uma div class form group, ok? Tudo isso aqui é do Bootstrap, ok? Então aqui dentro do form group eu vou adicionar uma label.
que essa label vai ser imagem. Abaixo dela vai ter um input type file, o name vai ser imagem e a class é form control, ok? É uma classe já do Bootstrap também. Abaixo desse cara eu vou copiar esse form group aqui e vou colar aqui uma label texto, que é a mensagem secreta, vou chamar de mensagem secreta. Mensagem secreta vai ser do tipo text, o name vai ser texto, form control também. Beleza? E por fim a gente vai adicionar uma nova class aqui, uma nova div com a class form group também. Só que dessa vez ela vai abrigar um botão, ok? Então aqui nós teremos um button name. A gente vai passar um name para ele que é esconder. Quando a gente clicar nele ele vai enviar esse valor esconder para a gente dentro do nosso post. Beleza? A class dele é btn success, que é o botãozinho verde do Bootstrap, e dentro dele a gente vai colocar esconder mensagem. Para ficar legal, a gente vai adicionar aqui em cima um H1 aqui, aliás, um H2 aqui em cima, escrito esconder mensagem, ok? Então, H2 aqui, esconder mensagem. A gente vai copiar esse formulário aqui, a gente vai criar uma HR aqui, class border light, okay? Uma HR, ela vai criar uma linha pra gente aqui, e a gente vai colar esse formulário, o formulário que a gente copiou ali de cima, que vai ser ler mensagem aqui, ok? Não tem uma mensagem secreta para ser colocada, então a gente vai apagar esse cara daqui, e o nosso botão, ao invés de ser esconder, vai ser ler, ok? Então, ler mensagem. Vamos ver o que isso aqui fez, né? Então, no nosso index, a gente precisa incluir esse cara. Então, aqui eu vou criar um include dir includes barra formulário ponto php. Vamos ver isso aqui no nosso navegador. Aqui já ficou legal, já criou os dois grupos pra gente, para esconder imagem e para ler, esconder a mensagem e ler a mensagem, ok? Já tem o grupo aqui de imagem e texto e aqui também somente com a imagem. Agora a gente pode selecionar aqui uma imagem e vamos definir um texto aqui, canal wdev. Eu vou enviar isso aqui no esconder mensagem e ele não vai fazer nada porque a gente ainda não programou. Mas o legal é que já fica um post aqui para a gente trabalhar. Beleza? Então aqui dentro do nosso index a gente vai separar um pouquinho aqui do nosso autoload. E a gente vai colocar o primeiro if aqui em cima. E set, if set, post esconder, que é o valor do nosso botão, ok? E eu vou dar um debug aqui para a gente ver o que a gente recebeu no nosso post. Beleza? Então vou atualizar aqui a página. Opa, vou selecionar aqui a imagem de novo. Texto canal wdev. Beleza? Então eu recebi aqui texto, canal wdev e o esconder, que é o meu botão, ok? Então a gente recebeu isso. E no campo files, o que a gente recebeu aqui? A gente recebeu os dados da imagem, tá? Aquela imagem que eu acabei de subir, é um JPEG, tá? Então ele ficou nesse caminho temporário, tem esse tamanho e não teve nenhum erro. Beleza? Então com isso a gente já consegue começar a trabalhar. Então, já que a gente colocou o autoload de classes do Composer, é sinal que a gente vai usar as classes aqui dentro. Então, dentro da nossa pasta app, a gente vai criar o nosso primeiro namespace, a nossa primeira pasta, chamada file. Ok? E dentro dessa nossa pasta file, a gente vai criar uma classe chamada image. Ok? Image.php. É a nossa classe de imagem. Para isso, vamos abrir aqui o PHP, vamos definir o namespace dela como app, que é que a gente definiu lá no Composer, barra file, ok? Que é o namespace dessa classe. Vamos iniciar aqui a class image, ok? Ela vai ter algumas propriedades, tá? Propriedades privadas. Então, private image, que vai receber um resource, né? Resource de imagem da biblioteca GD, ok? Então ele vai receber um resource.
Nós teremos também um outro cara que vai ser o nome da imagem, então o name dessa imagem, nome original da imagem. Vai ser string, ok? Nós teremos outro cara aqui que vai ser o type, o meme type dessa imagem. E teremos também dois dados que serão a altura e largura da imagem. Então a gente terá o width. Largura da imagem. Está muito para baixo aqui. Deixa eu colocar algumas quebras de link só para subir. Integer. Teremos também a altura da imagem com height. Altura da imagem. Beleza. E como que a gente vai conseguir definir esses dados? Para definir esses dados na nossa classe, a gente vai criar um construtor aqui. Então, public function construct, e dentro dela a gente vai passar um arquivo, o que veio dentro do nosso files, beleza? Então aqui dentro eu vou definir construtor responsável por definir os dados da imagem. Beleza? E aqui em files eu tenho um array que veio do nosso file. Para isso então aqui dentro do index a gente vai definir, vai instanciar a nossa classe de imagem, beleza? Então aqui a gente vai colocar a dependência use /app /file/image, image. Beleza? Então a gente já tem aqui a dependência dela, já a gente congela está. A gente vai criar uma instância, então obImage igual new image. E aqui dentro a gente vai passar files imagem, que é o que a gente recebeu lá no nosso post, beleza? Eu vou dar um debug aqui em imagem, só para a gente ver o que está acontecendo. Beleza? Então nesse momento a gente vai executar novamente. E aqui nós temos uma instância de imagem, só que está tudo vazio, a gente não preencheu nada. Então dentro do nosso image, aqui da nossa classe image, a gente já vai definir algumas coisas. Diz name vai ser igual file name, ok? Diz type igual file type, que já veio aqui no nosso post, então se a gente atualizar aqui já vai estar preenchido. Esses dois caras já estão preenchidos. A gente precisa preencher o nosso resource da imagem e também os tamanhos aqui. Beleza? Então aqui o nosso resource é muito simples. A gente vai chamar a biblioteca GD. Aqui dados da imagem. Resource da biblioteca GD. Ok? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Diz image igual image create from string. A gente vai criar ela com base em uma string, com base no conteúdo dela, para a gente não precisar saber se ela é um PNG, se ela é um JPEG, o que ela é aqui dentro do nosso projeto, beleza? Então aqui, image create from string, a gente vai criar então com base no conteúdo. Para isso a gente vai usar file get contents e vai passar file temp name, ou seja, ele vai pegar o conteúdo dessa imagem aqui, desse arquivo temporário, e vai passar para dentro desse resource aqui de imagem. Então vamos ver o que ele fez aqui. Quando a gente acessa aqui o nosso navegador e atualiza, ele já criou para a gente um resource aqui dentro desse atributo image aqui, beleza? Então agora a gente precisa preencher esses dois caras, width e height, para a gente conseguir seguir para o nosse projeto. E para preencher a altura e largura da nossa imagem, a gente vai usar um método chamado getImageSize. Então getImageSize, e a gente precisa passar o arquivo real. Então file temp name. Se a gente executar um debug disso daqui, vou chamar aqui uma variável ImageSize, ok? Vou executar um debug aqui ImageSize. Vamos ver o que tem nesse arquivo. Esse cara retorna alguns dados da imagem para a gente. Então aqui a posição 0 desse array é o width, a segunda posição aqui, a posição 1, ela é o nosso height, e aqui tem outras posições, outros dados dentro desse mesmo arquivo que a gente pode utilizar, dentro desse mesmo array, na verdade, que a gente pode utilizar.
os necessários para a gente, os dados que são necessários para a gente, é a posição 0 e 1. Então, para isso, a gente pode usar o comando list. Então, aqui em list, a gente pode passar a primeira posição desse array que for retornado aqui dentro, ela vai ser preenchida em xWidth. A segunda posição vai preencher xHeight. A gente pode passar outros dados aqui e preencher nessa sequência do array, mas somente os 2 dados iniciais já são necessários para a gente, já são suficientes para a gente. E a gente consegue preencher a altura e largura da imagem. Vamos dar uma olhada como ficou isso. Então aqui ele preencheu para a gente width e height. Então nosso projeto aqui, a nossa classe de imagem, ela já tem todos os dados necessários para começar a trabalhar, para a gente colocar os dados dentro dela, para a gente colocar essa mensagem secreta dentro dos pixels dessa imagem. E o nosso próximo passo aqui é definir o texto que vai ser enviado para dentro dessa imagem, que vai ser escondido nessa imagem. Então para isso a gente volta aqui no index e vamos chamar um método chamado obimage setText. Esse método não existe ainda, a gente vai criar, tá bom? E ele vai receber o post texto, ou seja, o texto que a gente enviou dentro do nosso formulário, beleza? Então vamos lá para a nossa classe image e a gente vai programar esse método setText. Então aqui public function setText text. A gente vai receber um texto aqui que vai ser passado para dentro da nossa imagem. Então aqui esse método responsável por esconder uma mensagem na imagem, ok? Ele vai ser responsável por isso. Para isso, então, ele vai receber um texto que é uma string e vai esconder dentro da imagem. Beleza? Então a gente vai começar o nosso projeto aqui. O text ele vai receber uma alteração desse texto, tá? Então ele vai receber caracteres delimitadores. Então aqui um sinal de maior e um sinal de menor. E dentro dele a gente passa o text, ou seja, a gente vai esconder a mensagem dessa forma dentro da imagem. Para que quando a gente for ler essa mensagem, a gente entenda onde ela começou realmente e onde ela terminou. Ou seja, se o primeiro caractere não for esse sinal de maior, a gente já entende que não tem uma mensagem oculta dentro dessa imagem ou não foi escrita dessa forma dentro dela. Da mesma forma que quando a gente encontrar o caractere aqui de menor, indica que essa mensagem foi finalizada e a gente não precisa passar pelos demais pixels da imagem em busca do texto. Beleza? Então aqui, texto a ser escondido. Beleza? E o nosso próximo passo aqui é navegar por todos os pixels dessa imagem para começar a esconder os dados. Para isso eu vou usar 2 fors aqui. Então for de x, ele é igual a 0, a primeira posição do eixo x, 0, ok? X ele deve ser menor do que xWidth, ou seja, ele não pode ser maior que a largura, beleza? E como ele começa em 0, ele deve ir até a largura menos 1. E agora é x mais, ou seja, a gente sempre vai incrementar em 1 essa posição, beleza? Do eixo x. E dentro desse for de x, a gente vai criar um outro for aqui, só que ele vai ser de y. Então a gente vai alterar para y aqui, nosso eixo y de altura. Então aqui teremos xHeight, a gente vai navegar por esse height também. E vamos incrementar de 1 em 1. Então aqui a gente já está navegando por todos os pixels da imagem, ok? A gente já está fazendo isso. Então aqui dentro a gente passa por todos eles. Outra coisa muito importante que a gente precisa fazer é criar uma variável chamada position. Essa variável ela vai cuidar da posição do texto, ou seja, qual caractere está sendo gravado neste momento dentro do pixel. E com ela a gente consegue validar se o texto ainda tem caracteres para serem gravados. O que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso for de y a gente vai colocar if not e set, ou seja, a gente negou se ele não existir, text position, ou seja, se essa posição não existir dentro do texto, se a posição atual não tiver caractere ali dentro, a gente vai matar o nosso método. Você já dá um return true nele porque o método foi finalizado. A gente já vai matar esse setText agora. Então aqui valida o texto. Então se ele passar dessa condição aqui, significa que tem caracteres para serem gravados dentro da nossa imagem. Beleza? E ao final aqui eu vou passar aqui um position mais, significando que a gente vai incrementar a posição em 1 aqui.
e a gente vai deixar isso aqui ao final. Então aqui no meio vai ficar toda a lógica das substituições e conversões de bases que a gente precisa fazer para definir as cores dos pixels, beleza? Então aqui eu vou criar uma variável chamada pixel e ela vai receber o resultado de um método chamado getPixel. E aí eu passo x e y para ele. Beleza? Esse método getPixel vai retornar dados de cores dos pixels. Cores do pixel, ok? Do pixel atual. Então a gente vai programar esse método aqui. Private function getPixel xy, a gente vai receber x e y aqui, beleza? Então esse método responsável por retornar as cores de um pixel. Beleza? Então aqui nosso x e y eles vão ser inteiros, integer, ok? E ele vai retornar para a gente um array com essas cores. E como que a gente faz para conseguir as cores deste pixel? Primeiro a gente vai criar um index. Um index vai ser o ponto exato dentro da imagem que possui aquela cor. É o nosso pixel realmente, né? E para a gente criar ele, a gente usa o método ImageColorAt. Isso aqui é da classe GD, tá? Então image, a gente precisa passar o nosso resource para ele e a gente passa as posições x e y para ele, beleza? A gente cria um index dessa forma e com base nesse index a gente consegue retornar as cores utilizando um segundo método. Para isso a gente já vai dar um return aqui. Então return image colors for index. Beleza? E a gente passa aqui o image de novo, a gente precisa passar o resource para ele e o nosso index que a gente acabou de criar. Vamos ver o que ele vai fazer aqui para a gente. Beleza? Aqui dentro do nosso outro método, nosso setText, eu vou dar um debug no pixel aqui, no que foi retornado para esse pixel. Dá um F5 aqui no nosso navegador e ele retornou para a gente R, G e B e o alpha também. O alpha é a nossa transparência. A gente não vai usar o alpha porque as alterações aqui influenciam nos valores aqui desses três canais e não daria para usar esse cara. Beleza? Então a gente vai se ater ao red, green e blue, nosso canal RGB, nossos canais RGB. Então aqui a gente já tem os valores decimais de cada canal para essa imagem, né? Para vocês que devem estar usando outra imagem, pode ser que os valores sejam diferentes, beleza? Então aqui a gente já tem esses caras e a gente precisa converter para binário, que é o nosso primeiro passo aqui dentro, a nossa primeira conversão. Beleza? Então aqui a gente precisa converter estes dados para binário. E para nos auxiliar nessa conversão para binário, eu vou criar uma outra classe aqui, então eu vou criar uma pasta chamada utils. E dentro dessa pasta utils eu vou criar uma classe chamada converter.php. Beleza? Por que a gente vai criar essa classe aqui? Tá? Vou definir o namespace dela aqui como app/utils. Ok? Class converter. Por que a gente criou essa classe aqui se eu disse que o PHP já tem os métodos para converter as bases para a gente? Quando a gente converte de decimal para binário, o PHP desconsidera os zeros à esquerda. Então, como a gente precisa do número exatamente com 8 bits, ou seja, com 8 posições no binário, então eu preciso desses zeros à esquerda, preciso desses números que o PHP está desconsiderando. Então, para a gente não ficar criando isso em todo lugar que a gente converter para binário, eu vou adicionar aqui dentro da classe converter e ele já vai trazer sempre para a gente um número de 8 bits. E também quando a gente for converter os caracteres para binário, né, a gente não precisa ficar fazendo todas as etapas em todos os lugares, né, de converter para tabela ASCII, depois converter para binário, e o inverso também, de binário para a tabela ASCII, depois da tabela ASCII para o caractere. Então a gente vai deixar isso bem transparente para a nossa classe image, e aqui dentro da converter a gente vai fazer todas as adequações nas bases numéricas que a gente precisa. O primeiro método que a gente vai criar aqui dentro da classe converter vai ser o método que vai cuidar da conversão de decimal para binário, trazendo números em 8 bits, beleza? Então a gente vai criar um método public static function, todos os métodos aqui vão ser estáticos, getDecBin. Ele vai converter então decimal para binário, então ele precisa receber um número decimal, em base decimal. Beleza? Então aqui vamos definir aqui um comentário, método responsável por converter um número decimal para binário. Então aqui decimal vai ser um número inteiro e ele vai retornar uma string. Como eu tenho zeros à esquerda, eu não posso tratar isso aqui como um inteiro. Então aqui dentro eu vou ter um return de decBin, que é o método do PHP, que vai converter de decimal
decimal para binário. Beleza? Mas eu disse que esse cara aqui ele não retorna o número em 8 bits, então ele vai desconsiderar os zeros à esquerda. Então a gente vai usar um outro cara aqui do PHP, que é o strpad. Com o strpad eu consigo falar para ele que essa string ela precisa ter no mínimo 8 caracteres. Então aqui no começo, no primeiro parâmetro eu passo a string atual. O segundo parâmetro é o total de caracteres que eu preciso, qual que é o tamanho que essa string deve ter no mínimo. E como terceiro parâmetro eu passo qual que é o valor que ele vai adicionar nessa string, caso ela não tenha 8 caracteres. Então aqui eu preciso passar o valor 0, né? Eu preciso adicionar zeros. E por fim eu consigo passar ainda um quarto parâmetro aqui que indica qual lado que eu devo adicionar. Né? Se é a direita, se é no final da nossa string ou se é a esquerda no começo da nossa string. Como eu estou falando de zeros à esquerda, eu preciso passar esses caras no começo da minha string. Então, para isso, a gente passa uma constante chamada strpad left. Okay? Então, str_pad_left, ele vai adicionar à esquerda para a gente. Então, vamos adicionar essa classe converter dentro da nossa classe image para começar a converter as nossas bases para binário, beleza? Então, aqui dentro da nossa classe image, a gente precisa adicionar a dependência aqui. Então, use/app/utils/converter. Beleza? Então a gente já tem a classe converter aqui como dependência. E dentro do nosso método aqui de setText, abaixo do pixel, a gente vai criar uma variável chamada headBin, ou seja, o canal R, né, de vermelho, em binário. Aqui ele vai receber converter getDecBin. E dentro do pixel aqui a gente já viu que tem o head aqui dentro. Então pixel head. Beleza? Vamos ver o que ele criou pra gente aqui. Vou atualizar. Então aqui ele criou um número de 8 bits pra gente. Então tem 8 posições aqui. Que é o binário do nosso canal head, do nosso canal R. Beleza? Então eu vou duplicar aqui umas vezes. E vou chamar o green bin. Ele vai receber green. E aqui eu também tenho blue bin, que vai receber canal blue. Então eu já tenho esses 3 caras convertidos para binário, beleza? Nosso próximo passo é converter o nosso texto também para binário, o nosso caractere atual. Para isso, então, eu tenho aqui o nosso texto. Eu vou criar uma variável chamada char, que vai pegar o texto dessa posição atual. Então aqui eu terei text position. Ele vai receber um char. Deixa eu dar um debug aqui para a gente ver como que vai ficar. Nosso primeiro caractere é o sinal de maior, que é o nosso caractere delimitador. Então isso aqui está certo. E eu preciso converter esse cara para binário. Então aqui eu vou chamar de char bin. Okay? E eu vou chamar a classe converter também. Eu vou chamar get char bin. Ou seja, eu vou converter o nosso caractere aqui para binário. Beleza? Então aqui eu vou criar esse método dentro da converter, né? Eu não tenho esse método ainda dentro dela. Então public static function get char bin. E aqui eu preciso passar um caractere, né? Um char para ele. E o comentário é método responsável por converter um caractere para binário. Então aqui dentro eu tenho uma string, né? Eu vou ter um caractere. E ele vai me retornar uma outra string que é um binário. Então, antes da gente converter o nosso caractere para binário, a gente precisa converter ele para a tabela ASCII. O PHP já tem um método que faz essa conversão para a gente. Então, eu vou criar uma variável chamada ASCII aqui e vou chamar um método dele, uma função dele chamada ord. Okay? Essa função ord me dá o número exato da tabela ASCII. Vou dar um debug aqui para a gente ver. Então, é o número 62. Esse nosso caractere de maior é o número 62 da tabela ASCII. E 62 é o número de base decimal. Então, se eu já tenho um método que converte bases decimais para binário, eu posso retornar ele. Então, return self getDecBin ASCII. Vamos aqui no nosso image novamente. Eu vou dar um debug no char bin. Vamos ver? Então, aqui a gente já tem o binário do nosso caractere. Então, nosso próximo passo é fatiar esse char bin aqui, o nosso binário do caractere em 3 partes, e substituir os caracteres finais de cada binário dos canais. Beleza? Então, a gente vai criar aqui substituições
binárias. Então aqui eu vou criar a variável headBin, é a mesma variável ali de cima, e ela vai receber o método substr do PHP. Essa função substr, ela recebe como primeiro parâmetro a string que a gente quer trabalhar com ela, e a gente consegue passar delimitadores de tamanho. Eu vou passar o próprio binário aqui do canal head, e vou passar que eu quero começar do caractere da posição 0 desse binário, na verdade, e quero que tenha 5 posições. Ou seja, eu vou começar da 0 e vou até a posição 4, ou seja, 5 posições deste binário. Por que isso? Porque as outras 3 posições, né, do nosso número aqui de 8 bits vão ser compostas pela primeira fatia do nosso binário do caractere. Então aqui eu vou concatenar e chamar o substr de novo. Ok? E vou chamar aqui o nosso char_bin e passo para ele da posição 0 3 posições à frente, ou seja, 0, 1 e 2. Então esse primeiro cara já recebe essa informação. Vou dar um debug aqui nesse nosso headBin nesse momento. Vou dar um debug aqui no headBin anterior e também no nosso char_bin, só para a gente entender o que está acontecendo. Tá? Então aqui, esse é o nosso char_bin, ou seja, o binário do nosso caractere. Esse aqui é o nosso headBin anterior, é o canal real que veio do nosso pixel. E aqui é a substituição feita, ou seja, esses dados aqui continuam iguais, essas 5 primeiras posições, porém, esses caras aqui, os 3 primeiros dígitos foram adicionados ao final deste binário, beleza? Então esses caras foram substituídos, era 1, 1, 1, ficou 0, 0, 1, que é o primeiro grupo aqui do nosso binário do caractere. Beleza? Então a gente precisa fazer essas substituições também nos demais canais. Então aqui eu vou duplicar essa linha aqui algumas vezes e vou chamar aqui greenBin, ok? GreenBin vai receber uma substr de greenBin. A diferença é que ao invés de 0 a 5 posições, ele vai ter 6 posições, porque o green ele vai receber apenas 2 dígitos do nosso binário do caractere. Beleza? Então aqui eu tenho 2 posições e ela vai começar a partir da posição 3. Então, a partir da posição 3, 2 posições. Vai ser a 3 e a 4 aqui no nosso green. E por fim, a gente adiciona blueBin aqui. Ele vai receber 5 posições de blueBin. E aqui no char_bin ele vai receber 3 posições sim. Porém, ele vai começar a partir da posição 5. Então, 5, 6 e 7. Aqui a gente já substituiu todos os binários que a gente precisava. Então, se a gente verificar esses binários aqui, vou verificar o green, o blue, o red também de novo aqui. E também vou colocar o char_bin aqui para a gente ver como ficou. Então, esse daqui era o nosso binário do caractere. Então, 001 ficou no primeiro, 11 ficou no segundo e 110 ficou no terceiro. Então, aqui tem os 3 canais já com o nosso caractere colocado. Beleza? Então agora a gente precisa converter estes binários novamente para decimal e depois a gente definir essa nova cor do pixel. E para isso a gente vai criar um novo método dentro da classe Converter. Na verdade a gente não precisava fazer esse novo método, mas só para seguir o padrão, a gente vai criar aqui public static function getBinDec. Então aqui a gente vai receber um binário, binary, método responsável por converter um número binário para decimal. Ok? Aqui eu digo que a gente não precisava porque eu vou usar exatamente o mesmo método, a mesma função que o PHP já retorna para a gente. Beleza? Mas só para a gente seguir o padrão que estamos usando a classe Converter. Então aqui return BinDec binary. Ou seja, ele vai converter de binário para decimal. Beleza? Então aqui a gente vai converter aqui dentro da imagem. Então aqui eu terei o head em decimal, que vai ser converter getBinDec headBin. E aqui embaixo nós teremos green e blue. Aqui será green e blue. Então vamos ver como esses números ficaram aqui em decimal. Vou criar um debug aqui de head para a gente ver. Vou tirar os êxitos aqui para a gente conseguir ver todos. Então head
green e blue, são os 3 canais que a gente tem. Vamos atualizar, então ficou 65, 119 e 190. As cores anteriores, né, que era o nosso pixel aqui, vou dar um debug aqui também. Então red estava em 71, foi para 65, green estava em 116, foi para 119 e blue de 184 foi para 190. Beleza? A nossa missão agora então é refazer o pixel, é definir a cor no pixel novamente. Para isso, a gente vai criar um novo método aqui dentro da classe image e a gente vai chamar ele nesse momento, beleza? A gente vai chamar aqui define a cor, a nova cor do pixel, nova cor do pixel. Beleza? Então, para isso eu vou chamar o método setPixel. Vou passar a posição XY e passo também red, green e blue, os 3 canais de cores. Beleza? Aqui eu vou colocar um comentário aqui de incrementa a posição do texto, ok? E a gente vai criar esse método setPixel aqui. Então, private function setPixel. Recebo x e y e recebo também os canais de cores red, green e blue. Método responsável por definir a cor de um pixel. Então nós temos todos os dados aqui, eles são inteiros, beleza? Então aqui nós temos integer. Todos esses dados são inteiros para a gente. E para definir a cor desse pixel, a gente precisa primeiro criar uma instância de cor, aqui um resource de cor, usando o método ImageColorAllocate. Nele a gente passa o nosso resource de imagem, nosso tsImage. A gente passa os canais red, green e blue. Beleza? Depois disso, a gente precisa passar essa cor para dentro da imagem para aquele pixel exato. Para isso, a gente vai usar um return de image setPixel. Dentro dele a gente passa o tsImage, que é o nosso resource, passa as posições x e y e por fim a gente passa a cor que a gente acabou de criar. Beleza? Então nesse momento a gente vai definir o pixel dessa imagem. Vamos atualizar aqui, vamos ver se ele vai dar algum erro pra gente. Pode estar com zoom ainda. Beleza? Então ele não deu nenhum erro pra gente. E ele passou aqui desse nosso setText. Mas não fez nada, a gente não viu a imagem ainda. Então agora o que a gente vai fazer? Aqui dentro a gente vai chamar um outro método da classe Image chamado download. Ou seja, a gente vai baixar essa imagem que a gente acabou de mexer. Porque o pixel da cor foi alterado. Então a gente precisa ter acesso a essa imagem para a gente baixar e salvar com a gente, para a gente poder mandar essa mensagem para alguém, ou a gente poder ler direto nesse nosso sistema aqui. Beleza? Então a gente vai criar um método chamado download aqui, então public function download. Método responsável por executar o download da imagem atual. Beleza? Ele não tem return, a gente vai tirar o return daqui. E a gente vai mexer com headers aqui, com cabeçalhos dentro desse nosso arquivo. Beleza? A gente vai forçar o download dessa imagem utilizando cabeçalhos em PHP. O nosso primeiro header que a gente vai passar é o content type. Então, header content type, ele vai receber image/png, beleza? Pode deixar em png mesmo que a sua imagem não seja png. O segundo é o header content length, que é o tamanho. A gente vai informar o navegador do tamanho dessa imagem. Para isso a gente vai usar o método do PHP file size, e a gente passa o nosso resource da imagem, tsImage. Ok? O terceiro header é o content disposition, onde a gente informa para o navegador que a gente tem um anexo aqui dentro. Então, attachment, ele vai poder fazer download disso, beleza? E aí o nosso nome, file name, colocar imagem.png, beleza? O nome aqui. Você pode alterar o nome na hora de salvar, mas é só para a gente ter um nome para o navegador colocar na sua barrinha ali. Beleza? E agora a gente precisa carregar essa imagem dentro do navegador para ele poder fazer download. Para isso a gente vai usar o método image.png. Lembrando que a sua imagem não precisa estar em PNG, beleza? tsImage, a gente passa aqui dentro o nosso resource. Por fim, a gente vai destruir esse nosso resource, a gente vai liberar a memória dele. Então aqui image destroy,
resource. E por fim a gente coloca um exit para que o conteúdo HTML que tem depois do nosso download aqui não influencie em nada e não quebre o nosso arquivo de imagem. Vamos testar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então aqui eu vou escolher arquivo, vou selecionar a imagem programação que eu já tinha colocado aqui e vou salvar a mensagem canal wdev em uma exclamação. Vou esconder a mensagem e ele me deu aqui o download, já colocou aqui imagem PNG. Vou chamar aqui de imagem com texto, ok? Vou salvar aqui. Beleza? E vou abrir essa imagem. Ele abriu para mim a imagem aqui, é uma imagem comum, mas aqui dentro desses primeiros pixels já tem o meu texto. Beleza? Não dá para ver nada diferente aqui dentro dela. Beleza? Então agora a gente precisa ler esse texto, tem que descobrir se isso realmente funcionou. Então para isso a gente vai começar esse segundo cara aqui. Vou escolher o arquivo aqui, vou chamar essa imagem, vou chamar a imagem com texto e vou clicar aqui em ler mensagem. Não fez nada, porque a gente não programou o ler mensagem ainda. Então, aqui dentro do nosso index, eu vou criar um novo if aqui. E set post ler. Se eu tiver que ler alguma coisa, eu vou dar um debug em files. Vamos ver o que ele trouxe pra gente. Vou dar um F5 aqui. Então, ele trouxe imagem aqui dentro do files, porque eu cliquei em ler. Beleza? É a mesma estrutura que a gente já trabalhou para esconder mensagem. E agora a gente precisa criar os métodos dentro da classe image para que o texto possa ser lido. Para isso eu vou criar a mesma instância de imagem aqui. Então aqui ele recebe uma instância de imagem. Ao invés de ter o setText, ele vai ter um outro cara chamado text obImage getText. Eu quero saber o texto, o que tem dentro dessa imagem. Beleza? Essa variável text eu vou colocá-la aqui fora como vazia, ela não tem nada dentro dela, ok? Depois a gente vai usar ela para imprimir esse valor. Beleza? Então aqui nós temos obImage getText. Esse método não existe ainda, então dentro da classe image a gente vai criar esse novo método chamado getText. Beleza? Então public function getText, ele vai retornar um texto para a gente. Método responsável por retornar o texto escondido na mensagem, na imagem. Opa, na imagem. Beleza? Então ele retorna uma string pra gente. E o que a gente precisa fazer é passar por todos os pixels da imagem para validar se existe uma mensagem, né? E a gente tem os caracteres delimitadores, então o primeiro caractere precisa realmente ser um sinal de maior. E quando a gente encontrar um sinal de menor, a gente entende que essa mensagem foi finalizada. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse for aqui pra gente, ó. Esses dois for, de x e y, ok? Para a gente navegar pelo texto. Vou criar uma variável aqui chamada text, que ela vai ficar guardando o nosso texto, ok? Texto ser retornado. Passa por todos os pixels. Ok? Para a gente descobrir se tem um texto gravado dentro do pixel, a gente precisa obter as cores dele primeiro. Então, para isso, a gente vai usar esse mesmo método aqui das cores dos pixels. E a gente também precisa converter para binário. Então, eu vou copiar aqui deste outro método aqui em cima. Ok? Então, já tenho esses dados aqui. E o que a gente precisa é montar o nosso caractere aqui do texto. Então, aqui vamos ter o char do nosso texto. Para isso, eu tenho os 3 caracteres finais do red bean, os 2 caracteres finais do green bean e os 3 caracteres finais do blue bean. Para isso, então, eu tenho char bean. A gente já aprendeu a usar o substr, então vou usar substr red bean. Eu preciso começar da 5ª posição e tenho 3 caracteres aqui do red. Aqui eu posso copiar aqui, eu tenho a posição 6. 2 caracteres no meu green bean. E por fim, eu tenho no meu blue bean, eu tenho da posição 5, tenho 3 caracteres. Então, com isso, eu consigo montar esse nosso char bean aqui. Vamos ver? Vou dar F5 aqui. Ele montou, então, esse número pra gente, 001 11 110. Agora a gente precisa converter esse cara aqui para decimal. Na verdade, a gente precisa converter ele para um caractere de novo. Para isso, a gente vai ter uma variável char que vai receber converter
get bin char, ou seja, a gente vai converter de binário para char. Para isso eu vou mandar o binário aqui e ele vai me retornar este dado aqui, beleza? Eu vou dar um debug aqui para a gente ver o que ele está trazendo para a gente. Então aqui na converter eu vou criar um novo método chamado public static function get bin char. E aqui eu passo um binário, binary, beleza? Método responsável por converter um binário em caractere. Então aqui eu tenho uma string em binário e eu vou retornar uma string que é um caractere. Para isso então eu preciso converter o binário para decimal, então para isso eu já tenho aqui uma conversão, que eu tenho esse bindec aqui, então ASCII vai ser igual self get bindec. Converti então para decimal, para a nossa base ASCII, e o PHP também tem uma função aqui que nos auxilia a converter da base ASCII para o caractere normal, que é o método, que é a função chamada chr de char, né? Então aqui eu passo o decimal da tabela ASCII e ele retorna para mim qual é o caractere real. Vou atualizar aqui, vamos ver o que dá. Ele me indicou aqui que é o sinal de maior, então indica que começou a funcionar. Então aqui o nosso primeiro caractere já é o sinal de maior, então a nossa mensagem está gravada aqui dentro, ou indica que pelo menos uma parte dela está gravada. E agora a gente precisa validar se esse caractere inicial ele é realmente o sinal de maior, porque pode ser que você abra uma outra imagem que não tenha uma mensagem gravada, e não adianta a gente ficar procurando dentro dela. Se não tiver esses delimitadores, a gente já pode retornar um erro aqui, falando que não tem nenhuma mensagem gravada. Então agora a gente vai fazer o seguinte: if x igual a 0 and y igual a 0, ou seja, é a primeira posição, a gente está no primeiro pixel da nossa imagem. Esse primeiro pixel ele deve receber obrigatoriamente and char diferente de maior, ou seja, o nosso pixel aqui ele não possui esse sinal de maior, essa primeira posição. Valida a primeira posição, valida o primeiro pixel, na verdade, valida o primeiro pixel. Se ele não tiver esse cara aqui, a gente já dá um die aqui, a gente já mata a nossa execução, falando que não existe nenhuma mensagem gravada nessa imagem. Beleza? Se caso ele passar, se não for o primeiro índice aqui, ou se ele for e for igual a esse cara, a gente precisa passar ele. Agora a gente precisa fazer uma segunda validação, que é se o char ele é igual a menor, ou seja, é o último item. Então, valida o final do texto. Se caso ele for o último, a gente precisa retornar. Então, return text. A gente vai retornar o texto aqui para ele. Se caso não for esse cara, a gente precisa adicionar o texto. Então, text, ele vai receber ponto igual char diferente de maior, ou seja, para a gente não adicionar o primeiro caractere ali, se ele for diferente de maior, eu coloco o char, senão eu não coloco nada. Então aqui, a atribuição do texto. Então aqui, cada caractere que eu passar, cada pixel que eu passar, se ele for diferente de maior ou se ele for diferente de menor, ele vai adicionar aqui dentro do nosso text. Se caso ele passar pela nossa imagem inteira e não encontrar esse caractere de final, aliás, esse caractere aqui que finaliza a nossa mensagem, a gente também vai retornar um erro para ele. Então aqui a gente vai colocar um die, nenhuma mensagem gravada nessa imagem. Por que isso? Porque se a gente está executando aqui, por mais que o primeiro caractere foi realmente um caractere de maior, pode ser que essa mensagem não tenha sido gravada e foi só uma coincidência que esse primeiro caractere apareceu. Beleza? Então aqui, nenhuma mensagem gravada. Mensagem gravada. Beleza? Vamos ver o que ele está fazendo aqui pra gente, se ele retornou essa mensagem. Então aqui dentro do index, eu vou criar um debug aqui nesse nosso text aqui. Vamos ver? Olha, galera, veio a mensagem, então a gente conseguiu realmente gravar essa mensagem dentro da nossa imagem. E agora a gente só precisa exibir isso aqui de uma forma melhor. Para isso, então, aqui dentro do nosso include, que está incluindo o formulário, a gente vai colocar o seguinte: strlen, vou até pular a linha aqui para ficar mais organizado. Então, strlen text, ou seja, se tiver conteúdo em text,
a gente vai chamar outro arquivo e não esse do formulário. Se existir conteúdo aqui dentro do text, a gente vai chamar o arquivo resultado, ok? Se não, a gente chama o arquivo formulário. Então aqui dentro de includes a gente vai duplicar esse formulário aqui, a gente vai chamar de resultado. A gente vai tirar esse conteúdo que é o formulário aqui, esse HR aqui também. Vai deixar apenas a primeira div, ok? Então aqui nós temos a mensagem escondida na imagem. E agora eu tenho aqui a mensagem escondida. Eu vou colocar aqui um B para ficar com negrito pra gente. Então aqui a mensagem vai ser o nosso text. Vamos ver como que isso aqui vai ficar. Vou atualizar. Opa, tá com zoom. A mensagem então aqui, canal WDev. Vamos testar aqui então com uma outra mensagem, uma mensagem maior. Eu vou usar essa mesma imagem, beleza? Eu vou colocar aqui, inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal. Tem vídeos novos toda quinta às 20 horas. Beleza? Coloquei uma mensagem maior aqui. Vou chamar de texto maior. Salvou aqui pra gente. Se eu abro a imagem não dá pra ver que tem nenhuma diferença nos pixels dela, né? Não dá pra entender que tem alguma coisa aqui. Pelo menos a olho nu não dá. E a gente vai ler essa mensagem aqui. Então vamos colocar aqui texto maior. Vamos ver o que vai aparecer. Então inscrevam-se no canal. Tem vídeos novos toda quinta às 20 horas. É isso aí, galera, então a gente finalizou o projeto de hoje, e por mais que o tema tenha sido um pouquinho diferente de esconder mensagens secretas dentro das imagens, a gente já aprendeu a manipular imagens utilizando a biblioteca GD do PHP, a definir cores de pixels, a trabalhar com os conceitos RGB, aprendemos a converter bases numéricas utilizando os métodos do próprio PHP, e também aprendemos a fazer download de arquivos, a forçar download de arquivos utilizando os headers do PHP. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É tudo WDev Oficial. Se ainda não assistiu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas, é só clicar aqui do lado para assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.